creio em encontros sobrenaturais. Eu creio em datas, horas que o Espírito Santo ordenou. Deixe-me dizer, você não está aqui por casualidade. Há uma presença neste lugar. E não digo isso para o impressionar. Você que está a ouvir também em casa, pelas redes sociais. Essa mesma unção que está neste lugar, ela também é transferível para onde você estiver. Quero que você não se desconecte, porque é algo. Nos próximos 30 minutos, quero dizer que haverá um antes e um depois. Quero agradecer ao pastor João pela amabilidade, pelo convite, pela honra, pela confiança, e do qual não tomamos de uma forma ligeira, porque reconheço o peso e a responsabilidade que está sobre mim nesta manhã, para ser os oráculos de Deus para a tua vida nesta manhã. Há algo em comum. Quando eu viajo pelas linhas comerciais ou por forma privada em jatos, há uma coisa em comum. Seja o voo comercial ou voo privado, há algo em comum. Que nenhum piloto, nenhum voo sai sem apresentar a rota do voo à torre de controle. Deixe-me dizer, nesta manhã, a rota deste voo, a rota da tua vida, tem sido apresentada diante do Pai. E Ele encarregou e disse-me que Ele está no controle. Porquê? Porque Ele necessita estar na torre de controle. Porque é a torre de controle que tem a habilidade de ver mais para além da capacidade dos pilotos. Quantos me entendem nesta manhã? Nesta manhã quero falar sobre nada a perder. E teria vários temas para falar. E fico, de alguma forma, longeado pelo que disse o pastor João, uma jovem. Recentemente estava, lembro-me, muitos anos atrás, permita-me dar-me brevemente, eu entendo os tempos, sou uma pessoa que respeita o tempo, entendo diplomacia e sei que o tempo é importante. Mas permita-me, eu sou oriundo de Angola, nasci em Angola, nasci uma das melhores províncias de Angola, chamada antigamente, para aqueles que conhecem, Sá da Bandeira, hoje presentemente Lubango. Sou filho caçula, o mais novo, sou um milagre, sou o Josué da família, sou o José da família. E como muitos anos vim para Portugal. Saí de Angola quando tinha 16 anos. E vim, como todos disseram-me naquela altura, minha mãe. Minha mãe teve-me quando eu tinha 48 anos. Meu pai, mais de 70 anos. Naquela altura, os meus pais já tinham perdido a minha mãe, já tinha perdido 2 gravidezes. E ambas eram gêmeos. E eu era a última esperança do meu pai. Diz a ciência, dizem os científicos, quando um homem
e uma mulher se relacionam no ato sexual, está comprovado cientificamente que o homem, tu e eu, quando ejaculamos, há 1000 e 1000 de espermas que todos saem a correr para poder fecundar o ovo. Mas nem todos conseguem. E para mim é um privilégio nesta manhã falar e estar diante desta plateia de homens e mulheres vencedoras. Não me entenderam. Deixe-me repetir uma vez mais. Eu sei que a máscara disfarça um pouco. Eu sei que você pode dizer amém. Eu sei que você pode gritar. Mas diz a ciência que quando o esperma do homem, porque são milhares e milhares que saem a correr, porque todos têm o mesmo objetivo, mas nem todos conseguem. Deixa-me dizer que quando o meu pai e a minha mãe, eles se uniram, já não havia esperança que pudessem ter, mas o meu Deus da glória, o Deus de Abraão, o Deus de Jacob e o Deus de Carlos Gamboa, o Deus de Paulo Cardoso, disseram: eu tenho um plano para este homem. Diga, Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para mim. E cheguei a Portugal. E me disseram: tens que ter juízo e faz o melhor. Nós fizemos tudo o que podíamos fazer por ti. Agora não te distraias. E cheguei a Portugal. Não creia nesse Deus como creio hoje, mas sabia que algo estava pautado, marcado na minha vida para tocar e fazer a diferença. E entendi bem jovem, estando em Portugal, estando em Cascais, sabia que eu não queria fazer parte do montão. E digo isso com reverência, com respeito. Recusei-me a ser comum. E você até pode pensar: mas que presunçoso, o jovem. Não é. Quando eu entendi quem sou, quando tu entendes quem tu és, hello? E comecei a atrever-me a sonhar. Comecei a crer que nada a perder. Claro, tinha que ficar aqui muito mais tempo para concluir o meu testemunho, mas deixe-me só dizer. Foi em Moscavide, há muitos anos atrás. Lembro-me que foi uma quarta-feira. Eu fui convidado a fazer os meus estudos em Londres, na Inglaterra. E depois de uma entrevista naquele então super difícil, lembro-me que o embaixador naquele então pediu-me as minhas credenciais, hoje seriam diferentes. Pediu a minha conta bancária, hoje também seria diferente. E disse-me algo. We will see if we give you the visa. Em português seria: vamos pensar se vamos dá-lo o visto ou não. E lembro-me, como se fosse hoje, a sair de Belém, a descer. E se houve alguma vez que me senti derrotado, pensando que estava a sonhar muito mais do que era capaz, aquele foi um dia. E dentro do meu interior, saindo, quiçá até deprimido, havia uma voz dentro de mim que disse: apenas é o começo. E lembro-me, eu fui, e a escola entrou em contato comigo e disse: olha, senhor Carlos Gamboa, nós temos todo o prazer em recebê-lo, mas como sabe, deve entender, também temos vários alunos de vários países. E citou-me alguns, como de Burkina Faso, Gana. E continua a sua abertura continua, mas já não podemos dar o scholarship, que seria a bolsa. Você pode imaginar. E não precisava muito, só precisava mais ou menos 3.000 libras para viver por semana. Minha conta zero, mas conheci um pai grande. E estando num dos cultos de Moscavide, acho que era uma quarta-feira, saí de Cascais, cheguei ao Castedré e lembro-me, e apanhei o 23.
E naquela noite, senti o Espírito Santo a dizer: Carlos Gamboa, agora mesmo, o teu milagre tem começado. Tenho preparado uma família que não só vai te abençoar, mas serás honrado. E não entendia. E aquelas pessoas pensavam que eu era louco porque estava no 23 e tanto dava-me vontade de louvar e gritar, mas ao mesmo tempo corriam-me lágrimas sobre o meu rosto. E entrar no trem em Castro de Sodré, chorava. E o dia seguinte, e termino com essa parte do meu testemunho, a escola liga para mim e diz: não entendemos, nunca aconteceu. Por isso o que eu estou a falar tem autoridade. Não somente aprendi na universidade, não aprendi no God Channel, não aprendi a ler um livro. Essa é a minha experiência, essa é a minha vivência. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que hoje pode fazer. E a escola disse: nunca aconteceu nos anos que temos como instituição académica. Uma família ouviu e disse: nós queremos pagar todos os anos de estudos deste jovem. E lembro-me, não falava inglês. E lembro-me o jovem que me levou até o portal. Lembro-me que ele abre a carteira, tira $50 e eu a caminhar e diz: Gamboa! E eu volto para trás e diz: remember to say thank you. Lembra-te em dizer obrigado. E em caso não sabes onde é saída, em inglês saída é exit. Estava eu a deixar Portugal com uma mala de sonhos. E na minha carteira tinha somente $50. Hoje em dia, estes zeros se multiplicaram, quadruplicaram, porque eu creio num Deus que pode fazer o milagre hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Reis, capítulo 7. É um capítulo bastante extenso e para redimirmos o tempo, porque eu quero dar oportunidade ao Espírito Santo de ativar coisas na tua vida. 2 de Reis, capítulo 7, e vamos começar. E permitam-me fazer como introdução, fala de uma cidade chamada Samaria, ou Samaria. Samaria não era um lugar onde a maioria de nós iríamos escolher para férias. Samaria não era uma cidade onde a maioria de nós teríamos como destino. Samaria era uma cidade onde havia fome, onde havia desespero, onde havia cansaço, onde ninguém dava nada por aquela cidade. Mas deixe-me dizer, no meio da sua situação, quiçá você hoje encontra-se talvez como Samaria. As suas finanças, e eu sei o que é perder em finanças. Eu sei o que é perder milhões. Mas também sei o que é ganhar milhões. Mas no meio dessa tragédia, há algo que continua a ser interessante, é importante para o dia de hoje. E diz o versículo 1. E então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Era algo inédito, era algo impossível. Dizem os sociólogos que tu e eu, nós somos produto do meio onde nós vivemos. Tu e eu tornamos-nos parte do meio onde você vive. Por isso dizem a estatística que um filho que viu seu pai a maltratar a sua mãe, ele é propenso também na sua vida adulta fazer o mesmo. Hello?
E Samaria estava habituada. Era impossível ver mais além do milagre. E talvez você hoje está aqui e diz, Dr. Gamboa, mas isso é muito bom para si, porque você conseguiu. E como dizem os americanos, you made it. Mas deixe-me dizer, Deus não respeita pessoas. E dou graças a Deus quando Deus decide, Ele não faz uma encosta, Ele não é democrata. Hello? E quando Ele decide abençoar-te, concorda o vizinho, concorda a sogra, concorda a mulher, concorda o cunhado, concorda a tia ou não, Ele diz, vou abençoar e ponto final. Hello? Vou abençoar e ponto final, não é vírgula, é ponto final. O caso está feito. Isso é Samaria. Mas é interessante notar que a voz profética, Eliseu representa a voz, a igreja, tu e eu. É importante nessa altura, nesse tempo, você decretar algo profético. Primeiro princípio, para não perder, é importante a voz profética que você fala. Hello? Não tinha nada. E lembro-me aqui, em Portugal, a dizer a alguns amigos, diziam, oh Gamboa, mas tu sonhas muito, oh rapaz, mas tu já viste como, mas tu crees que é possível? Ainda se o teu pai fosse Príncipe Charles, ou a tua avó, da Queen, está bem. Ou se tu fazes parte da família elite de Portugal, nós podíamos acreditar. Agora tu, um jovem do Lubango, e se eu disser de onde eu saí, a cidade onde eu saí, o lugar onde nasci, tu atreves a crer? Diga comigo, nada a perder. Diga comigo, nada a perder. Diga comigo, nada a perder. Algo que eu aprendi no reino de Deus. Há uma moeda que nunca sai de moda. Eu sei que hoje temos as libras, temos os bitcoins, temos os ienes, temos os kwanzas. Mas é uma moeda que o céu reconhece. E isso chama-se fé. Isso chama-se fé. E quando dizia-me, mas Gamboa, para de sonhar, para de crer. Não tens. Porquê que não te tornas um padreiro? Não penses alto, não sonhes alto. Estão há tantos angolanos. Fica mais um igual. E eu disse, jamais, never, never. Eu creio num Deus muito grande. Eu creio num Deus que pode fazer, que tira-te da obscuridade e põe-te diante dos holofotos. Um Deus que te tira do anonimato e leva-te a lugares grandes. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é importante com quem tu estás associado. É importante com quem tu e eu estamos associados. Repara o versículo 2. Porém um capitão em cujo a mão o rei se encontrava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Não é interessante? Quantos de vocês conhecem essa grande avenida hoje que não é? Na Baixa, aqui em Lisboa, como é que se chama? Como é? Vocês sabem a história, se nós lermos a história, naquele então, quando foi desenhado aquilo, parecia um absurdo, porque as estradas, avenidas eram tão grandes e naquela altura só haviam carroças. Hello? E para que tanto? E para que tanto? Tanto espaço?
E talvez alguns de vocês dizem, mas o pastor João, por que tanto falar de Angola? E do qual eu agradeço-vos. Em nome daqueles órfãos, daquelas famílias que não podem dizer obrigado. Em nome deles, eu quero dizer obrigado por ajudar o meu povo, a minha nação. E vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. E juntos faremos o propósito de Deus em Angola e em Portugal. E é provável que você diga, por quê? Esse homem estava condicionado. Esse homem não poderia ver muito mais. Eu ensino 4 princípios à volta do mundo. Há 4 princípios que eu ensino. Primeiro, tu não escolheste o lugar onde tu nasceste. E aproveita uma boa oportunidade para você agora fazer hashtag Dr. Carlos Gamboa. Ponha no seu Twitter. Ponha no seu Twitter, você que está a me ouvir. Você não escolheu o lugar onde você nasceu. Segundo, você não escolheu a família em que pertence. E alguns de vocês vendo pela cara, se é que eu posso viver através da máscara, vocês dizem, se somente fosse sobrinha de Bezos, de um dos homens mais ricos do mundo, o dono da Amazon. Se somente fosse família afastada de Bill Gates, meus problemas estavam todos resolvidos. Ou se então fosse aquele vizinho de Ronaldo. Mas Deus colocou-te na família onde tu estás, porque aí Ele quer mostrar a glória de Deus. Sou o caçula da família, sou o mais novo da família. E muitos deles, meu irmão, disseram, o nosso caçula sonha muito alto. O nosso caçula sonha muito alto. Hoje não é sonho, hoje é uma realidade. O terceiro princípio é, e eu gosto do terceiro princípio, amo o terceiro princípio. Tu não escolheste a cor da tua pele. Eu gosto quando estava no projeto de Deus, Deus teve uma reunião com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e disse, sobre Carlos Gamboa nós temos que lhe dar um bronze permanente. Porque ele estará sobre as nações a fazer deals, a fazer negócios. Ele estará sobre as nações na diplomacia. Ele não vai ter tempo para ficar uma semana em Cascais a desfrutar das boas praias. Ele não terá tempo para estar em Cancún. Ele não terá tempo para ficar em Miami Beach. Ele não terá tempo para ficar em Califórnia. E vamos resolver o problema do Carlos Gamboa. Vamos dar um bronze permanente. Uau! E tu sabes quantos gastam dinheiro, libras, dólares, reais, para ficar assim? Hello? Hello? E o quarto, também amo. Decisão, diga comigo decisão. Diga comigo decisão. Decisão. Decisão, tu tens que tomar uma decisão. Porque se vamos ter essa atitude de conquista, se vamos trazer o reino dos céus aqui na terra, aqui em Sacavém, aqui em Prior Velho, aqui em Lisboa, aqui nessa nação, tem que haver uma atitude da nossa parte. Primeiro, fé. A segunda, atitude. Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Quantos de vocês já viram algum leão? Ou pelo menos, se não for na vida real, pelo menos no zoológico, ou pelo menos no National Geographic. Já viram? Você sabe que, na verdade, quando nós lemos e quando o leão não é, na verdade, o rei da selva. Não é. Você sabe que o elefante é muito maior do que o leão? Muito mais pesado, tem muito mais força. Mas sabe o que lhe faz diferente dos outros animais? A sua atitude. Quando ele vê a zebra, quando ele vê a girafa, o leão pensa para si, breakfast.
Quando ele vê o elefante grande, pesado, o leão não diz: ai, não posso. Estou rodeado, pastor, não sabe, eu sou português. O meu salário são 600 euros. E como é que o pastor atreve-se a dizer: vamos sonhar, vamos ativar novamente as conferências? Como? Mas os homens que marcam a diferença diante da história, homens e mulheres que marcam e deixam, são homens que têm atitude. Diga comigo, atitude. Atitude. Diga comigo, atitude. Diga comigo, atitude. Atitude. E talvez alguns de nós seremos mal entendidos porque vão pensar que nós somos arrogantes. Mas que arrogante! Mas que arrogante! Não é arrogância. É atitude. Porque sabes a quem tens querido. Já faz algum tempo, lembro-me. Não vou dizer lugar, mas lembro-me ter viajado e do outro lado do Atlântico estava uma espera para estar reunido com homens que tomam decisão no mundo financeiro. E o meu telefone toca e eu acabo de chegar e disseram: Dr. Gamboa, já aterrou? Eu disse: sim, já aterrei. Vamos mandar a limusina para buscá-lo e para trazer-nos aqui na sede. E também vem um guarda-costa. Eu sou do Lubango. Eu sou de Angola. E lembro-me o que Deus tinha me dito. Quando tu te atreves a crer em mim, muitas das pessoas, para verem o que eu vou fazer na tua vida, vão necessitar um binóculo. Porque Ele fará coisas tão grandes em tua vida e que muitos não reconhecerão. E é necessário ter um binóculo para ver. E eu naquele dia sentado no auditório, talvez um pouco maior, um pouco pequeno que esse auditório, e eu assentado naquele lugar. E lembrei-me que o Espírito Santo tinha-me dito quando saía de Portugal: jovem, sem saber uma palavra de inglês, sem ter euros, sem ter escudos, sem ter kwanzas, sem ter um irmão, um amigo, uma família do outro lado, mas apenas um Deus que diz que Ele é impossível mentir. O que Ele disse, Ele fará. Se Ele disse que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. E não importa o tempo. O profeta disse amanhã. E amanhã fala-nos do tempo. E deixe-me dar a definição para alguns de vós o que é o tempo. Os científicos dizem que é uma magnitude que dá dentro das leis físicas da mecânica. Isso é o que os científicos definem como tempo. Os linguistas definem é a fusão, que é um componente de regras. Talvez estejas num tempo como Samaria, que parece que nada muda, que nada se transforma, mas o tempo de Deus é um tempo perfeito. Mas tu somente precisas crer, como disse o profeta: amanhã por estas horas. E aqui fala-nos de transição. E alguns de vocês neste lugar, e você que está a ouvir através das redes sociais, você está no tempo de transição. Há uma transição que vem. O que dizem os historiadores sobre tempo? Os historiadores dizem que o tempo é a forma em que os homens usam para marcar a sua presença na história. Deixe-me dizer, você não vai morrer, está proibido de morrer, até que você cumpra o propósito de Deus. Pastor João, é tempo de você libertar os livros que estão dentro de si.
vocês já ouviram a falar de Disney? Se calhar já levaram o seu neto, o seu netinho. É uma história interessante. Homens que deixam um antes e um depois, que deixam no tempo e na história pegadas que ninguém pode apagar. São homens que decidem nada a perder. E quando Disney, Walter, teve aquela visão, o viu quando ninguém viu. Viu um terreno baldio, diríamos que em Portugal, a preço de ginguba. Sabe o que é ginguba? Não sabe? Amendoins, ou baratucho. Homens de visão marcam a diferença. E ele comprou. E diz a história que no dia da inauguração, o arquiteto, depois de todas aquelas homenagens, aquelas honras, faz algo. Hoje um dia tão alegre para a família, dizem, mas também triste para nós, porque o visionário não viu. E a viúva que estava ao lado fez um sinal. Um momento, e pediu o microfone e disse, não, o meu esposo viu. Quem não viu são vocês. Quantos me entendem? Se vamos marcar a história, temos que ser homens visionários, homens e mulheres que estejamos decididos a dizer nada a perder. Quantos de vocês já ouviram falar de Madre Teresa de Calcutá? Já? Uma senhora baixinha, diríamos em português, uma meia leca, pequenina. Ela era professora da secundária. E o trajeto dela, de onde ela estava, onde poderíamos chamar o convento, onde ela dava aulas, teria que percorrer uma certa distância. Mas naquele percurso, via homens e mulheres leprosos a morrerem. Até que um dia, ela mudou a sua atitude. E chega para Monsenhor e diz, Monsenhor, faça-me o cheque, porque eu me vou. Mulher, onde é que tu vais? Eu vou alimentar os leprosos. Mas como é que tu vais fazer isso? E a história termina com isso. E é isso que eu quero dizer. Não importa, tão grande é o desafio, mas tu tens que dar o primeiro passo. Um desejo sem uma data é um mero desejo. Um desejo com uma data se converte em convicção. Pode fazer o tweet, Dr. Gamboa, põe nas redes sociais. Um desejo sem uma data é um mero desejo. Mas um desejo com uma data converte-se em convicção. Até o dia que tu dizes, hoje chegou, hoje é o dia que eu recuso-me a ser um português mais, um crente mais, um pobrezinho de mim, coitadinho. Mas o dia que tu dizes, chega! Os céus movem-se em tua direção. As portas que estavam fechadas abrem-se. Pessoas sobrenaturais vêm ao teu caminho. E quando eu estando nesta sala financeira, nessa instituição, eu a pensar, quem diria, há 20 anos, um jovem que chegou a Cascais apenas com uma mala de sonhos. E hoje, não só influenciamos nações, influenciamos líderes, tocamos vidas. Mas isso não é porque eu sou melhor que tu, mas porque há um Deus que ainda hoje faz milagres. Os historiadores descrevem tempo como que é uma marca que os homens deixam,
e as suas marcas marcam os seus efeitos. Mas na dimensão espiritual não existe tempo, porque Deus existe na eternidade. Quando tu entendes que o tempo para Deus não existe porque tu és um homem e uma mulher espiritual, tu entras na natureza de Deus, fazes parte do Zoé. E nessa manhã eu vim ativar. Deixa-me dizer, os teus sonhos não acabaram, mulher. O que pensaste que há 3 anos estava paralisado, o Espírito de Deus te diz hoje, trouxe-te para ativar e reaver novamente aqueles sonhos que estavam apagados. Fica de pé e receba. Nós soltamos a vida de Zoé. E o que estava escondido, paralisado na vida da tua serva, que não dava luz, hoje nós ativamos, decretamos vida. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Nada a perder. Homens e mulheres que marcam a diferença. Quando nós lemos a história do Civil Rights nos Estados Unidos, os direitos dos negros naquele então, há uma mulher que me chama muito a atenção. Rosa Parks. Quando naquele então não era proibido brancos e negros sentarem-se no mesmo lugar. Diz a história que aquela mulher teve uma atitude. E lembro que nós estamos a falar, estou a falar o segundo ponto da atitude. E diz a história que alguém chegou e disse: levante-se daí porque você não tem direito. E a resposta dessa mulher foi: eu paguei o mesmo bilhete que você. O diabo vai vir e vai dizer-te: não há esperança. Acontecer da tua vida, jovem. Isso é bom para os outros, mas contigo não acontece. Mas diz o versículo 7. Não, mas antes vamos voltar rápido ao versículo 3 e 4. E diz: e quando os homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estarmos nós aqui até morrermos? Eu não sei quantos de vocês já viram algum leproso. Lepra não é um filme de Picasso ou uma pintura de Picasso. Não é uma imagem que você queria comprar na galeria. Eu tive o privilégio de ver alguns no meu país. E por norma, eles ficam afastados. Eles ficam longe. Mas diz a palavra que esses foram os homens que ativaram o milagre. É a tua atitude, 4 homens. E nessa manhã, eu quero fazer a honra a estes 4 leprosos. A Bíblia diz que não conhecemos o nome deles. Não conhecemos a identidade deles. Sabemos somente a característica: 4 homens leprosos, destinados a morrer. Mas eles são sensatos e tomam uma decisão. Porque ficarmos aqui até morrermos. Eu poderia ficar cá em Portugal. Eu poderia ficar cá e conformar-me e ser mais um do montão. Eu poderia ficar e ser líder de jovens. O meu pastor foi o pastor Leitão. E ficar. Mas quando tu entendes que tu és cabeça. Quantos são cabeça nesta manhã?
Quantos são cabeça? Eles disseram, por que ficarmos aqui? Se ficarmos aqui, nós vamos morrer de qualquer maneira. E muitos de nós não fizemos coisas porque temos medo que o vizinho vai falar, que o João vai falar. Eu tenho boas notícias para si. Eles vão falar de qualquer maneira. E por que não lhes dar uma boa razão para falarem? E hoje quando dizem, o Gamboa, sim, já viste ele? Encontrei ele no aeroporto. Aonde? É para onde chegam os aviões privados. Imagina, o nosso Gamboa. Aquele nosso jovem. Porque ficarmos aqui. Se ficar aqui, nós vamos morrer. De qualquer maneira, porque não ter atitude, nada a perder. E se você ler o verso completo, estou a chegar quase ao fim porque estou atento ao tempo, porque eu quero permitir ao Espírito Santo fazer aquilo que eu não sei fazer e que Ele é especialista. É ativar aquilo que está desativado na tua vida, aquilo que tu precisas, um sopro de Deus, precisas a vida de Deus a soprar na tua empresa, na tua vida, nos teus estudos, na tua área familiar, onde seja, precisamos do sopro de Deus. Mas é uma coisa que nós não sabíamos, porque a palavra não nos diz. Assim como existe a lei natural, se eu deixar o meu lenço cair, o que vai acontecer? Ele cai. Sabe porquê? Porque é uma lei, o que nós chamamos a lei da gravidade. Assim mesmo no reino espiritual há leis. Quando tu soltas a palavra, quando Deus solta a palavra, havia uma palavra sobre aquela cidade, há uma palavra sobre esse ministério, há uma palavra sobre ti, e a forma como tu ativas, e esse é o princípio 3, tu ativas quando tu dás passos em direção à palavra. Oh yes! Tu ativas o sobrenatural quando dás passos em relação à palavra. Já aconteceu consigo você encontrar-se com a sua comadre no Colombo e dizer: olá Paula, tantos anos que não te vejo, olá, estás tão gira. Até perdeste muitos pesos. E quando é que nós vamos comer um bacalhau? Olha, um dia desses nós falamos, e bom. E 10 anos depois encontras novamente a Paula. Olá Paula, ui, continuas tão jeitosa. E o almoço do bacalhau nunca aconteceu, porque nunca houve uma data. Um desejo sem uma data é um mero desejo. Um desejo com uma data converte-se em convicção. Esses leprosos disseram: nós não vamos morrer aqui. Nós vamos andar. Ouvi dizer que caiu um profeta. Ouvi dizer que alguém chegou no domingo, um tal Carlos Gamboa, que disse que algo vai acontecer. Então vamos ativar essa palavra. E diz, e quero terminar. Hey brother, come here please. Come to the drums. Vou te ensinar algo. E quero terminar com isso porque quero dar lugar ao Espírito Santo. Você que está a nos ouvir pelas redes sociais, queremos dar oportunidade assim também. Ok, fique só aí porque vamos fazer algo, ok? E quero terminar com nessa parte porque quero pedir ao Espírito Santo que ministre. O que acontece quando tu e eu, nós ativamos, damos vida à palavra? Deus diz que Ele não é homem, não é filho do homem para que minta. E quando tu ativas a palavra de Deus, quando tu ativas o sobrenatural de Deus, Deus é um Deus do sobrenatural. Por isso é que na dimensão espiritual Ele não está limitado ao tempo. E quando 4 homens, e hoje vamos batizá-lo, um deles chama-se Carlos Gamboa. Vocês já ouviram falar do soldado desconhecido? Recentemente na Inglaterra, eles queriam reconhecer porque está comprovado que naquela batalha onde eles estiveram, havia muitos deles africanos. E que muitos deles não foram honrados. E a história identifica, e isso é algo que está em processo, e aliás está no Parlamento, eles também querem honrar. Querem dar honra, querem dignificar aqueles soldados que morreram em prol da coroa.
E diz a Bíblia que eram 4 homens. O que nós sabemos é o estado deles. Cansados, quase a morrer. Mulher, verá ventos sobre ti. Ventos soprarão sobre ti. Novos ventos sopram sobre ti. Novos ventos sopram sobre ti. Ventos favoráveis vêm sobre ti. E dizem que haviam 4 homens destinados a morrer. E não sabemos a identidade deles. Mas hoje, aqui no Prior Velho, nós vamos ter a honra de batizá-los. E um deles chamava-se Carlos Gamboa. Um deles chamava-se Paulo Cardoso. Um deles chamava João Cardoso. Um chamava, como se chama essa irmã? São Pedro. Sara, podes pôr o teu nome. E 4 deles vieram em acordo. E a Bíblia diz quando tu e eu ponemos de acordo que amarrarmos na terra será amarrado. E a tradução original diz: tudo aquilo que nós proibirmos na terra será proibido nos céus. E aquilo que nós darmos permissão dos céus será permitido na terra. E quando nós unimos em concordância, algo sobrenatural acontece. E se tu leras no final do capítulo, e é por isso que eu chamei aqui o nosso brother da bateria, quando tu ativas a palavra de Deus, Deus encarrega-se de fazer algo. Os inimigos que te perseguiam, as circunstâncias que perseguiam, os teus inimigos, dá-me aquele ritmo assim como de marcha, assim como dizer, dá-me assim, ok? Ok, let's see, huh? Okay, good. Keep on. Slowly, but okay. Imagina 4 homens quase a morrer, e de repente, porque ativaram a palavra de Deus, diz que eles andaram sobre essa palavra. E porque eles andaram sobre essa palavra, diz a palavra nos versículos que os homens que cercavam, os sírios que cercavam Samaria, começaram a ouvir ruídos de um grande exército. Deixe-me dizer, senhores e senhores, só no poder de Deus é que isso pode acontecer. Quando tu andas e crês na palavra de Deus, eles não te veem sozinho, eles veem o teu exército. Come on, keep going, brother. E os 4 leprosos andavam em direção à promessa de Deus. E quando tu andas na promessa de Deus, aquilo que disseram que é impossível, eu devo dizer, porque tu acreditaste, eu vou ativar os anjos, eu vou ativar o exército de Deus para trazer diante de ti uma legião de anjos. Bum, 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 bum. Não tinham comido como tu comeste nessa manhã. Não tinham comido uma bifana. Eram homens famintos. Mas deixe-me dizer, eu não sou o que sou por ter os títulos que eu tenho. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é pelo teu título, não é por onde tu vens, é porque Deus continua fiel à sua palavra. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Quando tu ativas a palavra de Deus, quando tu ativas o sobrenatural de Deus, há coisas que o inimigo disse que não irias fazer, mas quando tu ativas o rema de Deus, o logos de Deus, os anjos vêm à tua direção. Ok, slowly, brother. Ok, aí vêm eles, famintos, cansados, mas havia uma palavra sobre essa cidade, há uma palavra sobre a tua empresa, há uma palavra sobre as tuas finanças, há uma palavra, não desista, não és estrangeira, Deus conhece, e vieste nessa manhã com um propósito para buscar, e tens perguntado, Deus onde está? E Deus nessa manhã diz-me para dizer-te que tu não estás esquecida, tu estás na mão dele. E ele continua, homens cansados, destinados à morte, mas quando tu ativas o rema de Deus, algo sobrenatural acontece. Levanta as tuas mãos e termino com isso. Tu paralisas o sobrenatural, o rema de Deus, quando há dúvida. E se nós acabarmos o capítulo
volto a dizer, aquele capitão que estava, que a sua cabeça apoiava no braço do rei, ele não conseguiu ver as bênçãos. Eu quisera ter muito mais tempo. E se nós lermos, dizem que eles viram prata, ouro, roupa, Gucci, Vuitton, Louis Vuitton, Louboutin, essas marcas que vocês gostam, os carros, os Mercedes, os cavalos, era o melhor veículo que havia naquela altura. Os Lamborghinis, os aviões, estavam lá todos. E qual foi o espandelho? É quando tu crês na palavra de Deus. Não é pela tua habilidade, não é pelo que tu és, mas é porque a palavra dele é fiel. E diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E ele diz ainda, que sejam todos os homens mentirosos, e eu Deus verdadeiro. E na minha juventude, eu escolhi a crer alguém que não pode mentir. Levanta as suas mãos. Agora que estamos a finalizar a nossa audiência, aí mesmo, rapidamente, primeiro tu tens que crer. Tu tens que crer. Quando tu crês, tu tens que ter atitude. Quando tu tens atitude, tu ativas a fé. E por fim, Deus faz cumprir. Eu quero despedir-me agora, neste momento, dos nossos amigos que nos assistem através das redes sociais. Enquanto aqui nós permanecemos mais 5 minutos. Is ok for you? Podem me dar mais 5 minutos? Is ok? 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? Levanta.